Uma jovem morreu na maternidade Dona Evangelina Rosa durante o parto ontem. Nós vamos agora à maternidade saber o que aconteceu com a jovem, que na verdade, segundo os médicos, sofria de uma doença rara. Não é isso, Gorete? Bom dia. Exatamente, Nádia. Bom dia a todos. A Érica havia entrado aqui na maternidade anteontem, na última quarta-feira. Ela teve bebê ontem pela manhã de parto natural e acabou morrendo 2 horas depois. Essa doença, ela faz parte do grupo das causas de morte súbita materna. E a gente vai tentar entender o que é isso agora com o obstetra e também coordenador de redução de mortalidade materna aqui da Evangelina Rosa, o médico Joaquim Parente. Bom dia, doutor. Por que essa doença ela é tão letal? Porque é uma doença que se caracteriza pela entrada na circulação sanguínea materna de líquido amniótico, que ao nível do pulmão interrompe a circulação, impedindo a oxigenação do organismo como um todo. O processo tem agravamento progressivo, deteriorando a funcionalidade de todo o organismo, evoluindo para o êxito letal, para a morte em parada cardiorrespiratória. Não é possível prever essa doença? Todas as causas de morte materna súbita são de diagnóstico não previsível nas avaliações que antecedem a sua manifestação. Então, mesmo que ela tenha feito pré-natal, seria impossível, não há sinais que possam detectar isso? Infelizmente, não. As embolias, juntamente com os acidentes cardiovasculares, o choque anafilático, acidentes anestésicos e ruptura hepática, compõem as causas de morte materna súbita. E, como tal, a gente não tem condição de prevenir. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da embolia amniótica, cerca de 60% a 86% dos casos evoluem para o óbito. E aqueles que sobrevivem, a paciente comumente apresenta sequelas graves e permanentes. Que tipo de sequelas? Geralmente comprometimento neuromotor. A criança ela acabou sendo encaminhada para a UTI. É uma consequência desse problema que aconteceu com a mãe? Como a manifestação do quadro aconteceu no momento do período expulsivo, a criança só nasceu graças à perícia do obstetra que ultimou o parto pelo uso de um instrumento chamado fórceps. No entanto, só a evolução do quadro da criança que vai possibilitar a gente avaliar repercussões futuras. A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Doutor Joaquim, esse tipo de acidente, de imprevisto, acontece só com mulheres que têm parto natural ou com aquelas que são submetidas a uma cirurgia cesariana também pode acontecer? Existem outros tipos de embolia que não a amniótica. São elas a embolia gasosa, a embolia gordurosa e a tromboembolia. Essa sim pode acometer qualquer organismo, qualquer fase da vida. Muito obrigada, então. Eu gostaria de poder dirigir-me ao povo do Piauí, dizer que esta maternidade é uma das melhores maternidades públicas do país, dizer que a sua importância médico-social é reconhecida a nível de ministério, dizer que o trabalho que vem sendo encetado pela atual diretoria, com o apoio do governo do estado e da secretária de saúde, tem prenunciado redução significativa dos óbitos maternos para este ano em relação aos dados do ano anterior, em no mínimo 20%. E finalmente dizer que nós temos todos os motivos para nos orgulharmos da maternidade que temos. Muito obrigada, doutor Joaquim Parente. Ele fala isso, Nádia, porque ele lembrava que essa questão da morte da Érica, que aconteceu ontem pela manhã, ela independe do preparo dos médicos e que a criança só conseguiu sobreviver justamente porque a equipe era preparada para isso. Nós temos informações sobre o estado de saúde do bebê? O doutor Joaquim Parente falava que não tinha tido acesso à criança hoje pela manhã. Ontem à noite nós conversamos com o doutor Marcos Bittencourt, que é coordenador da UTI neonatal, e ele falava que a criança deu entrada com convulsões, com um quadro relativamente grave, mas que naquele momento ela estava mais calma, estava sedada e que só a evolução poderia dar um parecer melhor, questão de 3 dias ou 4 dias, ele poderia ter
um diagnóstico melhor sobre o quadro da criança, Nath. Obrigada, Gorete, pelas informações, falando ao vivo da maternidade Dona Evangelina Rosa.